E eu não sei qual é o problema que você está vivendo, meu irmão. Eu não sei qual é o problema que você vem vivendo, minha irmã. Se é dentro da sua casa, se é dentro da sua família, se é com o seu marido, se é com a sua esposa, se é com o seu filho, se é com a sua mãe, se é com o seu neto. Eu não sei. Eu sei que Deus está falando nessa noite que Ele quer fazer através da sua fé, através de você se dispor a crer nele, sem um pingo de dúvida. Aqui eu gostaria de ler no capítulo de número 7 de Lucas, seu versículo a partir do número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de 11. Na minha interpretação da Bíblia aqui no negrito, vai dizer: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Pois bem, aqui no versículo de número 11 vai dizer assim: em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximou da porta da cidade, eis que saía um enterro de um filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, compadeceu-se dela. Ele disse: não chores. Amém? Você pode glorificar o Senhor com as palmas por esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo? Não chores. A palavra do Senhor vem nos dizer aqui que o Senhor, Ele chega numa cidade chamada Naim, junto com a multidão, com os seus discípulos, e se depara com a caravana da morte, com a caravana de pessoas que estavam indo para um cemitério sepultar o filho de uma viúva. Ora, uma viúva a qual já tinha enterrado o seu marido. Se ela é viúva, ela enterrou o seu marido, ela já tinha enterrado a sua história, e agora estava em enterrar uma nova história, que é a história do seu filho. Pois bem, Jesus está vindo com a caravana da vida, e quando Jesus vem diante de nós com a caravana da vida, que Ele é a própria vida, nós temos que glorificar, independente de qual situação que estejamos vivendo. Porque aqui a palavra vai dizer que Jesus está vindo com o discípulo e com a multidão. Só que antes de Jesus estar caminhando para essa cidade chamada Naim, Ele passa pela cidade de Cafarnaum. No mesmo capítulo, no início do capítulo 7, vai dizer que Jesus Cristo ele está em Cafarnaum, e ali ele está pregando para uma multidão, e após ele acabar de pregar para aquela multidão, vence alguns servos de um homem que era centurião, ou seja, eu não vou entrar no mérito de quem ele era, mas era uma pessoa de muita importância daquela época. A dizer que ali tinha um servo que era muito bom para aquele povo, e que tinha um servo dele que estava padecendo de alguma situação de doença. E o interessante é que Jesus Cristo é chamado para ir até lá, e ele está caminhando com a caravana, ele está caminhando com os discípulos e caminhando com a multidão, porque aonde Jesus Cristo passa, ele leva a multidão. Aonde Jesus Cristo passa, ele leva quem quer andar com ele. Se nessa noite você se dispõe a caminhar com Jesus, você está se dispondo a ver o milagre, a ver grandes coisas da parte de Deus. Porque é bem verdade que ele vai se dirigindo para chegar até a casa deste homem. Deste homem que é um homem de força, de poder na terra, né? E no percorrer desse caminho que ele está caminhando, vence até ele o homem a dizer que ele não tinha que ir até lá, que ele não era digno dele adentrar a sua casa, que ele não era digno de receber o Senhor dentro da sua casa. E ele começa a conversar com Jesus e passa a falar que ele também era chefe, que ele também era poderoso na terra, que com uma palavra ele falava com seus servos e ele fazia. Vai, eles vão. Voltam, eles voltam. E o interessante é que Jesus Cristo ele se admira
com o dizer desse homem. Ora, esse homem está com um servo na cama, um servo que ele amava. Que se você não ama a pessoa, você não vai buscar por ela. Muitos de nós somos assim. Mas esse homem se dispôs a buscar por alguém que ele amava. E quando ele passa a dizer a Jesus essas palavras, Jesus Cristo muito se admira. E esse mesmo homem diz: eu não sou digno de receber, mas apenas com uma palavra. Com uma palavra que o Senhor disser, eu tenho certeza que ele vai se levantar. Ou seja, que ele vai sarar. É pela palavra de Deus que eu entendo que grandes coisas vão acontecer na minha vida e na sua vida, se passarmos a crer como esse homem creu. O interessante é que ele creu de uma maneira muito forte, com uma fé muito grande, que ele admira o nosso Pai, que ele admira o nosso Deus, nosso Cristo, que ele mesmo diz: eu não vi fé maior em Israel. Ou seja, muito amor no entendimento, ele não viu tamanha fé dentro de muitas igrejas, dentro de muitas pessoas que têm buscado e servido a ele, porque a palavra diz que esse homem não era servo de Deus, que ele era um centurião. Mas pelo ele ouvir os grandes feitos que Cristo faz, que Cristo fez, ele depositou toda a sua fé. E eu não sei qual é o problema que você está vivendo, meu irmão. Eu não sei qual é o problema que você vem vivendo, minha irmã. Se é dentro da sua casa, se é dentro da sua família, se é com o seu marido, se é com a sua esposa, se é com o seu filho, se é com a sua mãe, se é com o seu neto, eu não sei. Eu sei que Deus está falando nessa noite que Ele quer fazer através da sua fé, através de você se dispor a crer nele, sem um pingo de dúvida. É interessante que Jesus Cristo só poderia mandar uma palavra, segundo a fé daquele homem. Direciona uma palavra, Senhor. Nós conhecemos o poder de Cristo, nós vemos os grandes feitos que o Senhor tem feito. Nós, servos de Deus, temos a oportunidade de ver aquilo que o mundo carnal aí fora não consegue ver. Grandes milagres, grandes coisas acontecendo, grandes feitos nas nossas vidas espirituais. Eu muito me alegro nessa noite, porque eu sou um desses. Olha, essa toalhinha eu ganhei aqui quando eu cheguei aqui na primeira saidinha. Eu preguei, aí vocês me presentearam com essa toalhinha aqui de obreiro. Amém? Aí eu quero dizer que a gente temos que depositar a fé sem dúvida, para a transformação, para a mudança. Ele quer fazer algo grande, mas muitas das vezes criamos uma barreira para que Ele possa agir. A barreira muitas vezes é o meu querer, é o seu querer, é a nossa certeza, é a nossa fé. Ele vai fazer. E o interessante é que Ele vai fazer esse milagre através da palavra. Ele não vai se dispor aí na casa, Ele vai só direcionar e o homem vai se levantar. E depois disso ele começa a caminhar. Segundo a palavra, ele vai no outro dia caminhando para a cidade de Naim. Quando ele chega lá, nessa cidade, ele se depara com essa caravana, com essa mulher que já tinha vivido um momento de luto, que já tinha vivido um momento de perca, que já tinha vivido um momento de apontamento. Porque é bem verdade que quando as pessoas passando por algum tipo de dificuldade, há sempre um de se levantar e falar: ah, tá assim porque era assim, tá assim porque era assado, tá assim porque era nariz empinado, tá assim porque vivia andando de qualquer maneira. Aquela caravana que estava caminhando com aquela mulher, que ela era uma viúva, mas ela não era a esposa de Naim, era uma viúva qualificada como a viúva da cidade de Naim. Aquelas pessoas já tinham feito aquele mesma caminhada ao seu lado para enterrar o seu esposo. Muitas das vezes estava caminhando ali, meus irmãos, comentando e falando: olha, vive no pecado, vive desagradando a Deus, vive fazendo isso, vive fazendo aquilo.
Mas só que Jesus, ele não olha com o olho dos homens. O interessante é que quando Jesus se depara, Jesus já conhece o hoje, o amanhã e o ontem. Jesus conhece o passado, o presente e o futuro. Deus sabe o hoje, o amanhã e o depois. Ele entra e ele finta o olho naquela cena. Imagine o Senhor adentrando na cidade com pessoas alegres, felizes, e se depara com pessoas tristes e chorando. Uma mulher à frente de um caixão, ali chorando, se derramando, porque a perca, ela faz com que a gente se emocione com a tristeza de saber que vai descer mais um à sepultura. E ele se depara com aquela situação, e ele se comove de íntima compaixão. Quando a gente se comove de íntima compaixão, irmão, quando Jesus se comove de íntima compaixão, ele se coloca na posição daquela mulher. Ele consegue entrar na condição que ela está vivendo naquele momento de perca, de tristeza, de solidão, de viver mais uma vez ali um luto. E ele olha e diz para ela: não chores. Imagine só, depois de você ter uma perca, está caminhando, chegar alguém, olhar para você e dizer: não chores. Você vai olhar e vai falar: meu, como que eu não vou chorar? Já enterrei meu marido, agora estou indo enterrar meu filho, como que eu não vou chorar? Mas a palavra quem disse foi daquele que pode falar e garantir: não chores na sua vida. Porque a gente percebe dentro da história de como Jesus é poderoso, que ele tinha um amigo ali no capítulo 11 de João. A gente vai encontrar um cenário também de luto, de doença, mas que ele ali, chega a notícia que seu amigo Lázaro está passando por um momento de doença. Só que ele está resolvendo algumas situações, que Jesus Cristo era cheio de compromissos, porque ele era Deus. Ele não poderia ficar simplesmente parado num lugar. E chega a notícia que seu amigo está doente, e ali ele permanece, e a doença vai se agravando. Suas irmãs vão ficando ali nervosas, tristes, porque sabia tamanho que era aquele poder que Jesus Cristo tinha na terra, mas que ele não se manifestava. Jesus sabe o tempo certo de fazer o impossível acontecer na minha e na sua vida. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Você vê que meu amigo, o amigo dele está passando por aquele momento, quase entrando em óbito, mas ele tinha que resolver determinadas situações e permanecer onde ele estava. Ele falou: eu vou, logo eu vou até lá. E ele foi caminhando para aquele lugar. Sua irmã foi de encontro com ele, já dizendo que o amigo já tinha morrido, Lázaro já tinha morrido. Ele olhou para ela e falou: se crê, verás a glória de Deus, que ainda que estiver morto viverá. Ela ainda indagou, dizendo a ele: eu sei que haverá ressurreição no último tempo. Mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que vai ressuscitar. Sonho é já. Se você tem algum sonho na sua vida que está aí morrendo, que já está morto, que você já está indo sepultar, olhe para Deus, observe bem a palavra, que o Senhor vai ressuscitar sonhos. O Senhor está para ressuscitar sonhos nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Poderoso é o Senhor que está aqui nessa noite. Aleluia. Poderoso é Deus que tem poder para mudar o rumo da sua vida num segundo. Poderoso é o Senhor que tem o poder de articular para poder fazer o impossível se materializar na sua vida. É o Deus do já, mas é o Deus do tempo dele. Não é o Deus do tempo do Michel, não é o tempo do tempo do Zé Roberto,
Não é o Deus do tempo do pastor Peterson, é o Deus do tempo dele. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. E ele caminha para aquele lugar, pergunta onde que está sepultado o seu amigo. Ele chora, o povo olha e fala, realmente ele era amigo de Lázaro. Aleluia. Mas ele ali, ele pede para tirar a pedra. Imagine só, depois de dias sepultado, como é que estaria aquele sepulcro? Jesus é Jesus que quebra protocolo. Jesus é Jesus que muda tudo. Jesus muda até o cheiro da pessoa. Jesus muda até o cheiro do defunto. Quando ele levanta, ele já não levanta mais com aquele cheiro ruim, não. Ele levanta com o cheiro do poder de Deus, do brilho de Jesus, da vontade do Senhor, do perfume que vem do céu. Quando Jesus muda a sua vida, você tem outro perfume. Quando você é ressuscitado desse mundo para viver um mundo em Cristo Jesus, você vem com outro cheiro. A sua pele muda, o seu brilho muda, o seu andar muda, as suas palavras mudam, o seu jeito muda. Quem está falando é Jesus de Nazaré. E ele fala, tire a pedra. Aleluia. E a pedra é tirada. Por uma palavra ele diz, Lázaro, sai para fora. Ele não fez um teatro. Ele não falou para ninguém o que ele ia fazer. Ele simplesmente falou, tira a pedra. E ele disse, Lázaro, sai para fora. Porque muitas vezes nós mesmos queremos viver dentro do sepulcro. O próprio Jesus está dizendo para nós, vem para fora. Quem viver um novo se esforça, porque é bem verdade que Lázaro estava no sepulcro todo enrolado de faixa. Ele tinha que ter uma dificuldade para sair daquele lugar. Ora, imagine só, ele está todo enrolado, e o nosso Jesus fala, sai para fora, e não manda ninguém lá tirar ele. Jesus podia falar, vai lá e tira Lázaro de lá e desata ele, aquelas faixas do seu corpo. Mas o interessante é que ele fala, Lázaro, vem para fora. Tem que ter um esforço, irmão, para a mudança. Tem que ter um esforço para o milagre acontecer. Tem que ter um esforço para as coisas se materializar na sua vida. Não é de qualquer maneira que vai acontecer, não. Ei, eu quero sair do sepulcro, mas ninguém vai te tirar de lá de dentro, não. Quem vai te mandar sair e está te mandando é Jesus, o Nazaré, o dono da vida. Irmão, Jesus deu um poder na nossa mão, que é o poder de não, e é o poder da oração. A vontade da carne, ela é muito forte, mas tem o poder da oração, de você se prostrar e dizer, Senhor, te afaste esse mal da minha vida. Que ele vai quebrando toda barreira. Não tem inimigo que se pare na sua frente quando você diz, Senhor, vai na minha frente, Senhor. Vai quebrando obstáculo, vai abrindo caminho, vai me dando vitória. Lázaro, sai para fora. E aquele homem sai, pulando, todo atado até o do lado de fora. E foi ressuscitado depois de vários dias já sepultado. Deus está ressuscitando sonhos nessa noite. Não importa o tempo que tenha passado, não importa o que tenha acontecido, não importa se tenham apontado, o importante é que o Senhor está ressuscitando sonhos na sua vida nessa noite, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua parentela. Ele está fazendo algo grande. Aleluia. Ele ressuscitou Lázaro. Ele curou o servo do centurião de Cafarnaum, uma palavra. E com a palavra ele quer limpar o seu lar. É culto da família, com a palavra ele quer limpar a sua família.
É culto da família com a palavra. Ele quer limpar seu filho, seu esposo, sua casa. É através da palavra dele. Qual é o sonho que você tem ali já indo sepultar, que não tem acontecido? Fala para ele que ele quer que aconteça o milagre que aconteceu no passado. O que ele fez no passado, ele faz no presente, ele faz no futuro também, porque ele é Deus. E o interessante é que a gente, voltando para a viúva de Naim, como eu acabei de dizer, que ele se compadece pelaquela mulher. Ele vê toda aquela situação que está acontecendo, todo o cenário, as pessoas olhando, um homem que vem e se aproxima de uma pessoa e diz: não chores. Uma pessoa que está indo enterrar o seu filho. Muitos olham, não está escrito na Bíblia, mas ali podem ter ali rasurado em seus corações, dizendo: quem que é esse aí que vai chegar aqui depois de morto? Porque antigamente ficavam vários dias no velório. Não era como hoje. Hoje em dia morre às 7 da noite. Nós queremos enterrar no máximo 8 horas da manhã. Porque antigamente o corpo, até há anos atrás, ficava 3 dias dentro da casa sendo velado. Morria-se hoje e enterrar só na terça-feira. Quem é da época sabe, ficava um caixão lá na sala da sua casa, 2, 3 dias de velório, de choro, de dor. Imagina aquela mulher depois de muitos e muitos dias chorando, já perdido o filho, o apontamento da família, o apontamento dos vizinhos, o apontamento de quem não sabe o que você vive no seu dia a dia. Chega um homem e diz para ela: não chores, porque a palavra aqui não diz que ela conhecia Jesus. A palavra não fala que ela conhecia Cristo. Mas ele falou: não chores, e ela parou de chorar. Interessante que ela toca, ele toca no defunto, aonde é que ninguém na terra, ninguém naquela época podia tocar. Só que aquele que quebra protocolo, como eu falei, está aqui nessa noite, para tocar naquilo que você está indo sepultar, que você muitas vezes está dentro do seu coração e fala: ninguém pode tocar. Jesus que está querendo tocar, Jesus que está querendo mudar, Jesus que está querendo ressuscitar na sua vida. E eu louvo a Deus por esta palavra, porque o Senhor, aquilo que Ele falou, Ele fez com que o milagre acontecesse. Quando Ele diz para mim e para você: não chores, não chore, irmão. Não chore, irmã, porque Ele vai se responsabilizar. Não fica pelos cantos chorando, não fica falando, não fica rasurando. Espere em Cristo, espere em Deus, espera pela sua vontade, espera pela sua soberania. Quem está na sua vida é aquele que pode fazer, assim como fez na vida do centurião, assim como ele arremessou uma palavra na vida do centurião, assim como ele arremessou uma palavra na vida de Lázaro, assim como ele está mandando aquela mulher parar de chorar. Nessa noite Ele quer que você pare de chorar. Então somente creia que o poder está na mão dEle, e que você é servo daquele que vive e reina para todo sempre. É tempo de mudança nas nossas vidas. É tempo de vivermos novas provas, de pararmos de estar na mesma prova, na mesma dificuldade. Assim como o pastor Pizza ainda falou esse dia: eu já orei pelo Michel por outra situação, mas hoje eu oro por outra. Aquela prova passou, agora tem que orar por outra, pela mudança de outra, pela vivência de outra, pela batalha, pela guerra, pela vitória de outras lutas. Mas depende da sua fé, depende da sua certeza, depende da sua crença naquele que você está buscando. O que você está buscando em Deus? Está buscando as coisas da terra? As coisas da terra Ele vai te dar. Se volta a Ele para um crescimento espiritual. Eu quero ver um milagre espiritual na minha vida, porque através do espiritual Ele faz a mudança. Ele faz a se materializar um milagre na sua vida. Assim como foi na vida desses personagens que aqui trouxe.
Ele vai fazer na sua vida também. Ele vai fazer dentro da sua casa. Ele vai entrar dentro do seu emprego. Ele vai tocar o coração do seu esposo. Ele vai tocar o coração do seu filho. Ele vai tocar o coração do seu neto. Ele vai tocar o coração da sua mãe. Ele vai tocar. Ele vai mudar em nome do Senhor Jesus. Porque Ele tudo pode. Aquela mulher já tinha enterrado seu marido, já vivia uma história de enterrada, agora está indo enterrar outra história. Essa história você não vai enterrar não, irmão. Essa história Deus está tomando nas mãos, e Ele vai ressuscitar na sua vida. Mas eu já enterrei lá atrás. Aquele que passou, passou. Ele vai fazer algo novo e agora. Não perca fé pelo passado não. Viva o presente no Cristo Jesus. Porque Ele diz: não chores, eu não vou chorar. Ah, minha mulher não veio para a igreja. Ah, minha filha não quer saber. Ah, meus filhos. Meu irmão, Ele falou que tomou na mão e falou: não chore, Michel, não vou chorar. Ontem nós estávamos lá no congresso lá. Minha casa tem uma tela grandona, acho que deve ter uns 80, 50, 70, sei lá, é grande. Estavam lá na tela, diante da tela, e hoje me falaram, não falaram ontem. Nossa, nós estávamos assistindo lá, a hora que o pastor pegou, que vocês entraram com a bandeira, que aí ele chamou o pastor Peterson. Então quer dizer, a minha casa estava parada lá na Navegando. Então eles me contando hoje, que eu cheguei tarde, ontem eu falei: nossa, fiquei feliz, né? Fiquei muito feliz, que honra, né? Que glória. Eles estavam na sala assistindo o culto. Assim como tem pessoas agora que essa palavra vai abranger dentro da casa dela, dentro da sua família. Ontem estavam lá sendo abençoados pela palavra ministrada pelo Cristo ressurreto. As coisas vão mudando, irmão. As coisas vão tomando proporção quando a gente estamos com os olhos espirituais abertos e o ouvido sensível para ouvir aquilo que vem do céu. Porque o que vem daqui é o que quer deixar confusão dentro da nossa mente, mas o que vem do céu descomplica o que está complicado. Vem do céu, e quando entra dentro do seu ser, você fala: eu tenho a certeza que a mudança vai acontecer em nome de Cristo Jesus. Assim como você faz a leitura pela palavra bíblica, assim como você lê versículo por versículo, que você vê grandes acontecimentos, esses grandes acontecimentos vão sobrecorrer nas suas vidas, na minha vida. Porque não é só porque eu estou aqui que eu não tenho um problema na vida não. Para mim chegar até aqui o processo é longo. É um processo de oração, um processo de jejum. É tudo um processo. Quem é pregador aí, os pregadores que tem na casa sabe. A gente é uma preparação assim tão intensa, que a gente esquece muitas vezes da gente. A gente fala: nossa, porque a gente sabe que é uma coisa muito importante. É uma coisa de uma delicadeza, é uma responsabilidade vir ministrar uma palavra. E a gente quer que as pessoas aceitem essa palavra dentro do seu coração, porque é uma palavra de transformação, uma palavra de mudança, uma palavra que você vai falar: não foi, essa palavra não foi por acaso. A palavra do Senhor, ela vem e não volta vazia. Quando o Senhor falou para ela: não chores, ela recebeu, e aquilo que ela recebeu, o milagre surgiu na sua vida, e a ressurreição do menino foi certa, segundo a palavra. A ressurreição é certa quando você confia que Cristo Jesus pode fazer o impossível na sua vida, meu irmão. O impossível na sua vida, meu irmão. Então somente creia que a ressurreição está chegando nos seus sonhos, na sua vida. Creia que tudo vai mudar, que tudo vai acontecer, porque aquele que vive e reina está se responsabilizando por você. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Que as palmas exalte ao Senhor, que a igreja se coloca de pé, que as irmãs preparem um louvor, que a gente vamos louvar